Onde você tem buscado força, alegria? Onde você está buscando? Pois durante esse encontro da psicóloga e da pastora, nós queremos apontar um caminho para você. Nós queremos revelar para você qual é a fonte da nossa alegria, qual é a fonte da nossa força, qual é a fonte do nosso contentamento. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da psicóloga e da pastora. Nós vamos estudar Filipenses capítulo 3. Amém? Já pega a sua Bíblia, papel, caneta e vamos comer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus já colocou um banquete. Eu tenho certeza que aquilo que nós vamos falar durante esse estudo nasceu no coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você conseguisse produzir, gerar, se você tivesse um gerador de alegria dentro do teu coração, seria bom? A Bíblia nos ensina como ter um gozo pleno na nossa alma e no nosso espírito. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. A carta aos Filipenses é a carta do contentamento. Amém? Então aproveite enquanto essa live está no feed, amém? Para você se alimentar dessa palavra, para você comer essa palavra. Deixa eu ver aqui se a psicóloga já entrou. Deixa eu ver. Ainda não, tá? É um encontro da psicóloga e da pastora. Bom dia, Glória, Aloísio, Maria, Hélio. Deixa eu ver aqui quem já tá comigo, já vamos compartilhando. Ludoana já chegou. Eu já vou colocar a descrição aqui, para que todos saibam, quando entrar aqui, já saibam sobre o que nós estamos falando. Bom dia! Tudo bem, lindona? Bom dia, gente, mulheres e homens, povo lindo de Deus. Bom demais estar aqui. Gostoso, Sil. Estamos Você tomando um tá? cafezinho. Estou na cafeteria aqui na Inglaterra. A gente tem uma cidadezinha que chama Shrewsbury. É uma delícia, Sil, super gostoso. Eu vou fechar meu microfone quando eu não estiver falando para não ficar barulhento. E vamos começar, que hoje nós vamos estudar Filipenses 3, né? E como está bom esse estudo. Quem tiver aí, bom dia, Mônica, bom dia, Diane. Diane Acaja. Bom demais, gente. Vamos abrir a Bíblia, né, Sil? Posso começar a ler para nós? Vamos mandar os aviões. Gente, deixa eu só falar uma coisa antes da gente abrir, da gente ler aqui. Gente, se você entender a importância da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, se você entender a importância desse conteúdo, dessa palavra, desse alimento, para transformar a sua vida, para transformar, para renovar a sua mente, para que você possa viver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa conhecer Deus, Deus vai se revelar nessa carta aqui. Como que nós temos que nos comportar diante de Deus para que a gente tenha a alegria que ninguém pode roubar, o contentamento que não está nas coisas desse mundo, dessa vida, amém? Mas nas coisas eternas. Quem aqui gostaria de ter? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui gostaria de ter essa alegria em Cristo Jesus, essa paz que o mundo não pode nos dar essa paz, né, Ludoana? Amém, Sil, sim. Eu tenho ficado muito impactada com Filipenses, né, Sil? Assim, nós lemos Tiago da última vez, agora estamos lendo Filipenses, e muita sabedoria, muito curto, né? E coisas muito pontuais, pontos muito pontuais. Eu trouxe aqui até alguns pontos, Sil, que eu quero trazer hoje para quem vai nos assistir, né? Está nos assistindo e vai nos assistir. Que Paulo, de forma muito didática, nos traz de maneira a gente enfrentar a vida melhor, com alegria, sem murmuração, né? Realmente mostrando quem nós somos, né? Que nós somos filhos de Deus e vivendo uma vida digna de filhos de Deus. E muito legal. Vou começar ali, então. Olha só.
para a gente poder aprofundar aqui. Pessoal, Filipenses, vou abrir capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 3 primeiro, e aí eu vou passar para a pastora Silvana falar. Quero complementar. A nossa intenção aqui é sempre trazer o ensino teológico para vocês, né? Espiritual, casado com as questões da nossa alma. Qual que é o nosso foco? É a cura da alma. E a salvação espiritual, né? No sentido dessa salvação. A Sil consegue explicar isso de um jeito muito legal, né, Sil? Quer diferenciar aí para nós? Qual, Ludo? A salvação A questão da salvação do espírito, salvação da alma. A salvação do nosso espírito está lá em Efésios, que diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Então, a salvação do nosso espírito vem 100% de Deus, não vem de nós. Basta a gente crer, receber, aceitar, confessar. Isso ocorre a salvação do nosso espírito. Só que a carta de Tiago fala sobre a salvação da nossa alma, tá? A nossa alma precisa de resgate. O que é a nossa alma? É o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo. A minha alma é mente, emoção e desejo. Não é que mas os 3 aspectos principais da nossa alma é mente, emoção e desejo. E a Bíblia diz, talvez você diga assim, mas o que eu tenho a ver com isso? A Bíblia diz que nós só vamos experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida se a gente renovar a nossa mente. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Através da renovação da mente, a gente consegue a cura das nossas emoções. E aí, a nossa mente renovada, as nossas emoções curadas, nós conseguimos influenciar os nossos desejos e vontades, Ludo. E vontade é a força que move o mundo. Tem muita gente que está aqui nesse estudo com as vontades influenciadas por coisa desse mundo, com as vontades enfraquecidas. E por que você tem vontade de desistir? Tem vontade de ficar no quarto, na cama? Por quê? Porque a tua vontade, ela está afetada por emoções doentias, por uma mente que não está conformada na palavra de Deus. Mas às vezes na tradição, nas circunstâncias, né, Ludo? Exato. Então, por que como crente, né, como cristãos, a gente precisa estar aqui junto, estudando a palavra, ter um grupo de apoio, né, ter pessoas aí para nos ajudar a iluminar esse caminho que a gente precisa andar, porque o nosso espírito, ele está salvo. Nosso espírito está salvo. Nós aqui que cremos em Cristo Jesus, o nosso espírito está salvo. Mas nós temos uma alma que muitas vezes está cativa, tendo que ser livre, podendo ser livre. E é disso que a gente precisa tratar. É esses guilhões, né, que a gente tem que se libertar. Porque Deus já libertou, né? Jesus veio na cruz para derramar o sangue e nos liberar, né? Nos libertar, nos purificar. Mas muitas vezes, por conta das nossas feridas da alma, nós nos sentimos presos. E aí a gente fica sem perdoar, a gente fica sentindo raiva, a gente fica sentindo tristeza, a gente murmura, mesmo sendo cristão, né? Mesmo tendo nosso espírito salvo. Então é para isso que a gente está aqui, tá? Para que a gente possa crescer e ter as emoções fortalecidas, para que esse espírito que derrama sobre a nossa vida resplandeça nas pessoas ao nosso redor, resplandeça aí na nossa existência, para que a gente viva uma vida digna, né, Silvia? É por isso que a gente está juntinha, viu? Toda terça e sexta nós estamos aqui, de segunda a sexta a pastora Silvana faz as orações antes da live, que é um momento aí de você estar pedindo a sua oração, de você estar aqui junto, né, também, já vai aquecendo, aí não desliga e vai embora, você vai tomar um cafezinho, vai no banheiro, volta, pega seu caderno, separa esse tempinho aí pra gente estar junto. Hoje lá na bio, né, Sil, na bio não, nos stories, eu coloquei um link, eu e a pastora Silvana começamos a mandar newsletters para quem tiver interesse. Vai ser uma vez por semana, vocês vão receber no e-mail de vocês. Sempre a gente juntando as emoções com uma vida espiritual. Tá? Essas coisas elas têm que andar juntas, de tal maneira que as pessoas olhem para vocês e veem que vocês têm algo diferente, veem que vocês são luz do mundo e sal da terra. Mas se nós somos machucados, feridos,
nós não conseguimos transparecer essa salvação na nossa vida, na nossa rotina. Aí a gente fica vendo um tanto de crente, de cristão, vivendo vida baixa, vida pequena, vida difícil, casamento destruído, os filhos desencaminhados, pouca, baixa autoestima, viu? Então nós precisamos ordenar todas essas coisas para a gente realmente transparecer, né, essa vida de Cristo aqui na Terra, que esse é nosso chamado, né, Sil? Vou começar a ler então, tá? Filipenses 3, versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Vou ler só mais o 4 ou para aqui, Sil? 4. Vamos parar aqui porque é muita informação. Quando você lê Filipenses... Gente, quem tá com a Bíblia aí? Quem tá com a Bíblia? Quando você lê Filipenses capítulo 3, que ele fala assim, olha, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Primeira lição, Ludo. Primeira lição para quem quer ser feliz. Primeira lição para quem quer frutificar o fruto da alegria, do Espírito Santo, é que a nossa alegria está no Senhor. Parece chover no molhado, mas quantos de nós aqui tem depositado a expectativa no natural? Quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta, se pergunte nessa manhã, quantas vezes você tem se frustrado, ficado triste, quebrado a cara, porque a tua expectativa de alegria, porque todo mundo quer ser feliz. Eu posso não saber muito sobre você, mas uma coisa eu sei, você quer ser feliz. Você quer ser alegre, você quer ser uma pessoa alegre, você quer produzir o fruto do Espírito. Mas por que a gente se frustra? Porque a nossa expectativa certa, você tem expectativa certa, mas você deposita no lugar errado, nas pessoas erradas. E aí o apóstolo Paulo, aqui no começo, ele já chega com o pé na porta. Ele já chega dizendo, né, que a nossa alegria no Senhor. Então, se eu puder te dar um conselho hoje que vai valer a live, tira a expectativa. A Bíblia diz que a expectativa adiada adoece o coração. Talvez você entrou aqui adoecido, triste, desanimado, pensando em desistir. Por quê? Porque a tua expectativa é certa. Mas tira do ser humano, coloca no Senhor. A nossa alegria está no Senhor, tá? É a primeira coisa que a gente aprende no capítulo 3. Depois, ele diz assim, deixa eu até ler aqui o meu esboço, né? Ele fala sobre a circuncisão ali. Ele fala assim, olha, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão, eles cortavam em círculo, né, o prepúcio do homem. Então, todo homem que se convertia a Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham que cortar em círculo o prepúcio. E aquele círculo ali era uma aliança feita na carne. E aí o apóstolo Paulo fala que a nossa aliança não é mais na nossa carne. Esse corte não é mais na nossa carne, mas agora é no nosso coração. É no nosso espírito, é na nossa alma. Ele vai dizer que a partir de agora, Ludo, a gente não faz aquilo que é errado porque tem uma lei mosaica, uma circuncisão na nossa carne. A partir de agora, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quem é mulher vai entender o que eu vou explicar aqui. E talvez os maridos também, né? Os homens. Por que mulher grávida tem desejo? Você teve algum desejo, Ludo? Você teve algum desejo? Então, gente,
Eu me lembro assim que eu me lembro dos desejos que eu tinha, né? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, não vou nem contar para vocês o primeiro desejo mais absurdo que eu tive. Se eu te contar o desejo do que eu tive, você vai dizer assim, tá louca de ter um desejo desse. Mas por que eu tinha um desejo desse? Que eu nunca desejei antes? Porque dentro de mim habitava um ser humano que era o meu filho. E o fato de ter o meu filho dentro de mim me causava desejo. O Espírito Santo, Ludo, é a mesma coisa. Então, a circuncisão no nosso espírito, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, a roupa que eu uso, não precisa meu marido chegar para mim e falar assim, ei, Doninha, tira essa roupa, ou um pastor. Porque o próprio Espírito Santo que está dentro de mim, ele testifica, ele é o Espírito da verdade e ele me guia toda a verdade. Então, essa circuncisão, esse pacto, essa aliança que eu tenho, não é mais no natural, mas é no mundo do espírito, porque o Espírito da verdade mora em mim, é um ser pessoal, o Espírito Santo é um ser pessoal, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um deles é um ser pessoal com uma característica, com um sonho, com um desejo que afeta também os nossos sonhos e os nossos desejos. Nossa, que lindo, Sil. Fiquei curiosa aqui de saber que desejo que foi. Vai contar, não? É muito estranho. Ô, Sil. Gente, para ter Muito, uma muito... ideia, eu tive que lamber gasolina. Quando eu estava grávida do meu filho, eu lambi gasolina, eu mordi tijolo, eu... Mas o primeiro desejo que eu tive foi comer cabelinho de anjo com caldo de galinha. Sabe aquele caldo quinor? Foi meu primeiro desejo. Só que na cidade que eu morava, era desse tamanho e não tinha cabelinho de anjo. Ai, meu Deus do céu. Só para complicar. Ô, Sil, então, muito, muito bonito te escutar, né? Me toca demais. Acho muito poético, assim, a gente falar das nossas vivências com o Espírito Santo, né? E de como que ele é vivo. Mas olha só, nós precisamos abrir espaço para isso. Nós precisamos estar sensíveis a ele, né? Quando Paulo começa a falar, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Por que ele tem que falar para a gente se regozijar? Se o Espírito Santo está aqui, se Deus é alegria, se o Espírito Santo de Deus é alegria, por que será que o apóstolo Paulo tem que lembrar a gente, hein? Que alegre, regozije. Por quê? Porque se é igual a lâmpadazinha que está aqui atrás de mim, né? Ela está aqui, mas se eu não ligá-la, ela não funciona. Eu preciso ligar as coisas na tomada, eu preciso ativar as coisas na nossa vida. Nós vivemos num mundo material, gente, isso aqui é importante demais, é simples, mas é importante. Escuta com o seu coração agora, não escuta com a mente, escuta com o coração. Nós vivemos num mundo material, mas nós somos seres espirituais. As coisas materiais aqui, a gente vive muito no automático, porque a gente sabe o que a gente vai tendo que fazer. Mas as questões do espírito, elas são intuitivas. Elas são intuitivas. Nós precisamos, por isso que a gente precisa de descanso, né, pastora Silvana? Precisamos de dormir, precisamos de descansar, precisamos de contemplar, nós precisamos de nos aquietar, precisamos de nos silenciar. Para quê? Para que a gente possa, dessa maneira, ligar essa voz do Espírito e então nos conectarmos com as coisas espirituais. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai falar, toma uma decisão de ligar a sua tomada. E ligar a sua tomada independe da circunstância que você está. Decidir ser alegre independe da circunstância que você está. Tem um sentimento que hoje uma pessoa respondeu a caixinha, eu não tive tempo de responder nos stories, mas eu perguntei que tipo de sentimento que te acompanha, né? E aí o moço respondeu que a raiva o acompanha muito. Não sei se vocês sabem, mas a raiva, o sentimento de raiva, ele é um sentimento de quem não aceita a realidade das coisas. A pessoa, ela constrói um mundo na cabeça dela, um jeito de enxergar as situações e as pessoas, e ela fica indignada quando aquelas coisas não saem daquele jeito. E se a gente for pensar com uma pessoa que não se conforma à realidade, ela não se conforma à vontade de Deus. Então, o que o Paulo está falando é que é assim, ó, existe uma vontade que é maior,
está acima da sua própria vontade. Essa vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, ela é de alegria, ela não é de tristeza. Quando? Em qualquer situação. Ela reina sobre qualquer situação. Independe da situação. Não sei o que você está passando, mas eu sei que o Espírito quer que você tenha alegria, tá? E é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Vou parar por aqui, Sil, porque a questão da circuncisão está mais do que falada, né? Nós temos que deixar de ser religiosa e temos que começar a viver uma vida espiritual, né? Posso ler agora, do 4 em diante? Vou ler do 4 ao 9. Ainda que também podia confiar na carne. Gente, tô sentindo falta de gente na live, viu? Vamos pôr o dedinho aí no aviãozinho pra gente convidar, porque isso aqui é muito precioso. Fala muito com o nosso coração, não vamos deixar nada para depois, vamos fazer as coisas agora, porque a vida é agora, tá? Vou te pedir aí a ajuda para você. Bom dia, minha linda. Coloca o dedinho aí no aviãozinho, convida pelo menos 10 pessoas, ajuda aí a Sil aí a trazer as pessoas para escutar a palavra de Deus, né? Para a gente poder crescer junto. Vamos lá, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Gente, presta atenção. Circuncidada ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, Amém, amém, gente. Consegue me ouvir agora? Gente, quando o estudo é uma bênção, é uma luta. É uma luta. Deixa eu ver se a Ludana já entrou. Deixa eu ver se eu acho ela. Pronto. Já enviei o convite. E quando o estudo é bom, é uma luta. não desistir não, vou terminar, olha só. Vou voltar para o 7, tá? O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Posso parar aqui? Quer que eu continue no 10? Pode. O que ele está dizendo ali? Lembra que nós estávamos falando que a nossa expectativa, a nossa alegria está no Senhor, a nossa expectativa está no Senhor. O que ele está dizendo ali? Ali ele fala quais eram os atributos dele antes de ter o um encontro com Jesus. Então, o que ele disse ali que ele era? Estudioso, religioso, hebreu dos hebreus. Com relação à letra, ele era estudioso, com relação ao zelo que ele tinha pelo farisaísmo, que era a religião mais top, ele era perseguidor do cristão. E por que ele perseguia o cristão? Porque ele acreditava fielmente na religião que ele tinha. E ele era muito estudioso, ele cresceu aos pés de Gamaliel. E aí ele está falando assim, olha,
se alguém tem motivo para confiar na carne, esse alguém era eu. Se alguém tem que ter motivo para confiar na carne, na letra, no estudo, no preparo, sou eu. Só que aí o que ele fala? Só que eu tive que considerar todo o meu aparato em escória. E eu gosto de uma versão que é menos polida, que diz que ele considera com estrume, Luto. O apóstolo Paulo fala assim, ó, todo o meu aparato, todo o meu preparo humano natural, eu tive que considerar como estrume. Quando ele teve um encontro real com Jesus. E isso aqui, Ludo, é libertador para mim e para você, porque o apóstolo Paulo era alguém que tinha pedigree. O apóstolo Paulo tinha pedigree. Ele era descendente, ele era um hebreu, ele era da tribo de Benjamim. E quando ele fala assim, olha, eu era hebreu da tribo do Benjamim, sabe o que ele está dizendo? Ele está se posicionando ao lado da tribo de Judá. A tribo de Judá, diferente do Reino do Norte, né? Porque quando Salomão morreu, Israel foi dividido. A parte de cima fica denominado como Israel, a parte do norte, né? E a parte de baixo, que é Judá, ela continua se mantendo firme nas leis judaicas. E a parte de cima não. Por quê? Porque durante todo o império da Síria, os assírios popularam ali aquela região e fizeram um casamento entre si. Então, o reino do norte se desviou feio dos costumes hebraicos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu fiquei junto com a tribo de Judá, que é o reino do sul, né? Aquele reino que continuou firme ali nos mandamentos, na lei hebraica. Então, ele está dizendo assim, se alguém tem motivo para ficar envaidecido, soberbo, ou achar que tem algum lucro diante da vida, sou eu. Só que ele falou assim, mas não adianta nada, porque todo o meu conhecimento e toda a minha religiosidade é como um estrume diante de Deus. Então, gente, será que não é um momento da gente olhar para a nossa vida e falar assim, gente, a partir do momento que eu tenho um encontro real com Deus, a minha vida vai mudar. Né? O apóstolo Paulo foi verdadeiramente usado por Deus quando ele entendeu isso. Que o poder não estava na religiosidade dele, no estudo dele, né? O Sil, é tão interessante porque quando nós temos tudo, quando nós, igual, né, o apóstolo Paulo está falando de toda a linhagem dele, daquilo que ele recebeu, etc., daquilo que ele era, daquilo que ele conquistou. A pessoa, quando ela alcança, assim como, porque ele era excelente em tudo, né? Ele foi excelente de um lado, depois ele foi excelente do outro. Isso é uma marca Colérico, dele, né? Colérico. Muito excelente em tudo. Um bom colérico, né? Um colérico ordenado, porque também não é só porque é colérico que é excelente. Tem muito colérico aí perdido na vida, um colérico lapidado. Então, ele foi excelente para um lado e foi excelente para o outro. Mas olha só, as pessoas, quando elas são excelentes nas coisas, elas tendem a chegar, igual Salomão, quando Salomão chega no final da vida e ele fala que viu que era tudo vaidade, né? Por que ele fala isso? Porque ele também chegou no topo, e agora ele tem condição de olhar para tudo aquilo que passou, para tudo aquilo que ele fez, onde ele depositou a esperança, onde ele depositou, né, a alegria dele. E agora ele tem condição de falar assim, isso aqui não valeu a pena, não era aqui. E você já percebeu que quando a gente não está nesse lugar e a gente pretende, ou a gente quer, e a gente fica olhando para esse lugar, a gente supervaloriza essas coisas. Então é tão interessante porque a gente precisa começar a aprender pela experiência dos outros, né, Sil? E não precisar levar o tombo para depois, só lá na frente, a gente também poder olhar para trás e falar, nossa, eu desperdicei toda a minha vida e lá correndo atrás do vento. Quando o apóstolo Paulo fala isso, algo que mexeu muito comigo foi assim, o que eu tenho valorizado? Onde que eu tenho colocado valor?
né? Eu volto a fazer aquela pergunta: para o que eu tenho criado as minhas filhas? Qual que é o objetivo do meu casamento? Né? Porque tem muitas pessoas assim, que colocam o dinheiro, o sucesso, a fama, né? Tô falando não do sucesso como um lugar que você... Não, tô falando da coisa chula mesmo, assim, baixa. Coloca isso como se fosse o ápice da vida. E o que o apóstolo Paulo está falando é que, muito possivelmente, você vai gastar sua vida com tudo isso, vai chegar lá e vai ver que não é isso que vale a pena. Que a gente precisa viver para Cristo. Se a gente entende isso pela experiência do apóstolo Paulo, por exemplo, a gente ganha tempo de vida, a gente ganha anos de vida. Então, só para terminar, Sil, é só para a gente olhar a nossa vida e começar a pensar assim: onde que eu tenho depositado os meus dias? Pelo que eu tenho lutado? Onde que eu tenho ido atrás? O que eu tenho valorizado? Quais são os meus valores? O que eu tenho colocado valor? Ô, Ludo, aqui no Brasil teve a CPI das apostas, né? Das casas de aposta, jogo de azar. E aí, uma influenciadora, ela disse assim que é Deus que tem abençoado ela. Ela divulga, né, esses jogos aí, as pessoas viciam, as pessoas perdem dinheiro, perdem herança, perdem a vida. Tem muita gente, né? E ela disse assim que ela tem prosperado tanto e que essa prosperidade vem de Deus. A pessoa que não teve um encontro real com Deus, ela não é capaz de entender que a prosperidade não se mede com o tanto de dinheiro que você tem na conta. Porque quando você realmente tem uma prosperidade em Deus e você anda nos caminhos de Deus, tudo aquilo que você adquire, que você possui, é uma consequência, né? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele achava que ele tinha pedigree e que por isso ele iria prosperar. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, para vocês aqui, e eu quero expor um pouquinho da minha experiência. Hoje eu já passei dos 50 anos, já fiz 53. Daqui a pouquinho eu tô fazendo 54. Daqui a pouquinho eu vou fazer 60. Já vou ser uma idosa. Quando eu olho para minha experiência, Ludo, quantas vezes eu pensei que eu nunca seria ninguém como missionária, como pastora, por quê? Porque eu achava que eu não tinha pedigree. O meu pai fugiu de casa com 14 anos. A minha mãe foi dada para adoção. Eu não tive ninguém na minha família para eu me inspirar como um grande homem de Deus. Quantas pessoas... Tinha uma coisa que eu tinha até assim... Não existe inveja boa. Mas eu achava a coisa mais linda quando alguém falava assim: ó, eu sou pastor, meu pai é pastor, eu sou de família de pastor. Eu sou de linhagem, né, pastoral. E eu olhava para minha vida e eu falava: nem linhagem eu tenho. Porque eu não sei. Eu não sei quem é meu avô, minha avó. Por quê? Porque minha mãe foi dada para adoção. O meu pai fugiu de casa. Só que Deus pega aquelas pessoas que não têm linhagem nenhuma. Nenhuma. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, a tua história, a tua trajetória, o teu poder de influência começa ali. Vocês concordam comigo? É isso que Paulo está dizendo. Muito lindo, Sil. Muito lindo. Sil, e você falou algo aí também, você estava falando dessa moça, né, da nossa responsabilidade em relação a essa questão da prosperidade, a nossa responsabilidade de saber o que é certo, de saber o que é princípio e de estarmos nele, né, de estarmos no princípio, naquilo que conta da palavra. Se eu faço mal para alguém, eu já estou fora do princípio. Não tem como Deus me abençoar naquilo. Eu posso até prosperar, né? Porque a prosperidade ela vai vir de outra, vai vir da minha competência, vai vir da minha habilidade, etc. Né? Mas ela não vem de Deus, isso distancia a gente de Deus. A minha oração para todos esses influencers que estão divulgando, porque o meu perfil, várias vezes eu fui convidada para divulgar a aposta. E Ludo, a proposta é tentadora, porque eles dizem assim: a gente paga adiantado para você.
entendeu? Só que eu sei, com a idade que eu tenho, eu já sei o que talvez essa moça, que é influenciadora, que ficou milionária, ela talvez ela vai descobrir, eu espero que não, mas pode ser que ela vai descobrir que tudo isso é estrume, igual o apóstolo Paulo falou. E talvez ela tenha que aprender com a vida, entendeu? Quebrando a cara, né? Sim, Eu espero que não. Eu sim. espero que ela tenha uma experiência real com Jesus, que o Espírito Santo fale ao coração dela, antes que a vida ensina. Porque aquilo que a gente não aprende com a palavra, a gente vai aprender com o sofrimento. Sim, sim. É aquele versículo, né? Aos que estão em pé, vigiai para que não caia. Então, nós somos tudo igual, né? Nós temos todas as mesmas dificuldades. Onde que a gente vai diferenciar? É quando a gente liga aqui, ó. Quando a gente se conecta, quando a gente liga a luz, aí a gente ganha um superpoder. Aí nós já não somos tudo igual, né? Porque aí a gente começa a andar nessa terra, mas a gente começa a andar pelo Espírito. Aí a gente começa a ter discernimento. É quando a gente não muda o marido, mas o casamento fica bom demais. É quando a gente também não abandona os filhos, mas a casa fica iluminada, fica gostosa, né, Sil? É isso, gente. É a gente crescer no espírito. A vida vai ser a mesma vida, mas ela vai ter outro sabor, ela vai ter outra cor. Eu garanto isso para vocês, viu? Vou continuar aqui. Posso continuar, Sil? Vou ler o versículo 10, tá? Estamos em Filipenses 3, versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos comentar aqui, Sil? Então, ele está falando aqui que Paulo ainda não alcançou a perfeição. Ele está dizendo aqui, olha, não que eu tenha recebido, obtida a perfeição. Ou seja, quando você olha para a tua vida, e por mais que as pessoas olhem para você e pensem que a tua vida é perfeita, só você sabe que não é perfeita. Daí ele fala assim, ó, mas eu prossigo para conquistar. Ludo, a gente sempre tem que entender que por mais que a gente olhe para a nossa vida e por mais que as pessoas olhem para a gente e pensem que está tudo perfeito, mas só você e Deus sabe como que está o teu coração, como que está a tua casa, como que está a tua família. Só que o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu não alcancei a perfeição, mas nem por isso eu vou desistir. Então a gente tem que olhar para a nossa vida, quando nada fizer sentido, a gente tem que esquecer as coisas que passaram. E não é um passado distante, porque o passado distante é óbvio que a gente tem que deixar lá atrás. Ele fala assim, ó, esquecendo as coisas que para trás ficam. E, gente, essas coisas que ficam para trás é o que aconteceu ontem. É a briga de ontem, é a discussão de ontem, é o discurso de ontem, é o que deu errado ontem. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, gente, eu esqueço as coisas que ficou para trás para que eu possa me desvencilhar do passado, olhar para o futuro e viver o meu chamado, aquilo para o qual eu fui designado. Então, ninguém, gente, ninguém vai conseguir viver a sua missão, cumprir o seu propósito atolado no passado, amarrado ao passado, vivendo no passado. E não significa que de vez em quando a gente não cai. Parece que às vezes tem dia, não tem dia que parece que a gente cai num buraco? A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele não vai ficar prostrado. Então, o problema não é a gente cair no buraco, o problema é você montar o acampamento. Ô, Sil, e tem que resolver, né, Silvana? Porque quando a gente fala disso, gente, vamos trazer essas coisas para a prática, tá? Porque senão vocês escutam, acham tudo legal, lindo, a pastora Silvana fala lindo, toca o meu coração, mas aí minha vida continua a mesma coisa. Então, não. Nós precisamos resolver as coisas. Então, olha só. Olha para sua vida agora e faz uma inspeção aí. Pensa assim, o que do passado pode estar me segurando?
Porque se Deus já me libertou, eu volto lá na questão daquela cura da alma que a gente abriu a live falando, né, Sil? Por isso que é tão importante. Gente, eu sei que isso não é de uma hora para outra. Eu entendo que isso é um processo. Mas você tem que entrar no processo. Você tem que querer, você tem que desejar o processo para você poder vivenciá-lo. Então, a gente está precisando liberar perdão. Primeiro, o perdão começa na gente. Nós, conosco, né? Peraí, deixa eu me perdoar por todo esse tempo que eu me mantive presa, por todo esse tempo que eu me culpei, por todo esse tempo que eu não fui responsável, que eu não me dei responsabilidade diante das coisas, mas eu me coloquei como vítima. Então, primeiro a gente tem que passar aí por essa fase desse perdão eu comigo, né? Aí depois nós vamos trabalhar essa questão do perdão eu com o outro. Agora, que isso precisa ser liberado, isso precisa ser liberado para ontem, porque senão a gente não consegue viver propósito. Aí Deus tem uma história linda para vocês, que está liberada no céu, porque não tem nada preso no céu. As coisas estão liberadas para você, mas por que elas não te alcançam? Elas não te alcançam, porque elas estão como uma lâmpada desligada. Porque se não tem perdão, não tem liberação. A palavra de Deus fala, quando a gente vai chegar no altar do Senhor, a gente chega como? A gente precisa chegar purificado, a gente tem que chegar arrependido. Se a gente não arrepender das coisas, se a gente não lançar perdão, a nossa oração ela vai ficar ali parada. E aí a nossa vida fica parada, tá? Então, muito, muito importante tudo isso aqui que a gente tem conversado, para vocês trazerem essas coisas para a prática, para a gente realmente viver uma vida transformada. Né, Sil? Parar de sermos mulheres e homens que conhecem a palavra, mas não vivem essa palavra, não deixa essa palavra nos moldar, né? Essa pá nos lavrar, essa pá nos transformar. Né? Precisamos nos posicionar em relação a isso. Posso continuar, Sil? Acho que dá pra gente concluir agora, né? Vamos concluir? Tá bom. Sil, isso aqui é uma aula, viu? Eu fico te escutando e eu falo assim, gente, que privilégio, viu? Que privilégio. Quem não tem aí na agenda anotado, terça e sexta, 9 horas da manhã, você tá marcando bobeira, mulher e homem de Deus. Anota esse trem na sua agenda, não perde nenhuma aula, que a gente não faz agora, não faz depois, viu? Esteja conosco ao vivo, vamos estar junto aqui, manda pergunta, conversa, nós queremos te ver, queremos que você participe também. Olha só, estou aqui anotando as coisas, Sil, muito rico. Vamos ver, estou no versículo 12? Não, já li o 12. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Isso aqui eu li, né? Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Nossa, é muito bonito. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O versículo forte e pesado. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si e todas as coisas. Nossa, é uma porrada, né, Sil? Cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, Silvana, e cuja glória é para a confusão deles. Olha o que você falou. Né? Às vezes eu prospero tanto aqui nessa terra sem Deus e eu tenho glória, mas essa glória é para quê? É para minha confusão, é para minha perdição, não é para minha salvação. Se você considerar pecinha com pecinha de tudo aquilo que foi dito nessa live, você vai montar um quebra-cabeça, hein? Você vai trazer luz para muitas questões da sua vida. Desde o começo, a Ludo está falando que tem uma luz ali, né, atrás dela, e essa luz só ilumina. Por quê? Porque o interruptor foi aceso. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. O espírito do homem, de todos os homens, o espírito do homem é a lâmpada de Deus. E por que tem gente que não brilha? Por que tem gente que não ilumina?
o caminho, nem o próprio, nem dos outros, porque está desconectado de Deus. E aí, gente, o apóstolo Paulo, ele puxa a nossa orelha aqui. Quantos de nós aqui, Mônica, responde para mim, Cleide, Mônica, Luciana, você que está assistindo aqui, Sônia, Josi, quantos de nós aqui tem coragem, tem cacife, café no bule, para bater no peito igual Paulo e dizer, sede meus imitadores, como Paulo fez? Porque a maioria de nós, né, Leide? A maioria de nós, gente, fala, não olha para mim, não. Não olha para mim, não, olha para Cristo. A maioria de nós diz assim, se você olhar para o homem, você vai cair. Não é, gente? A maioria de nós fala, não olha para mim, olha para Jesus. Não olha para o homem, olha para Cristo. Só que criatura de Deus. Deus é invisível. A pessoa que está aprendendo sobre fé conosco vai olhar para nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha para mim, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu estou imitando Jesus. É óbvio que eu não sou Jesus. É óbvio que eu não sou Jesus. Mas eu sou um imitador de Jesus e não uma imitação barata. Não uma imitação barata. Ludo, ontem eu estava conversando com a minha mãe. E aí minha mãe estava no portão da casa dela, passaram duas mulheres, que eu não sei quem é. Minha mãe não conhece, não sabe o nome dela. Mora lá no bairro da minha mãe. Aí ela disse assim, a Silvana é tua filha, né? Daí minha mãe falou assim, sim, ela é minha filha. Aí ela falou assim, praticamente eu assisto ela todo dia. Porque o dia que eu assisto a live da oração lá, a live da palavra, e ela falou que assiste também, né? Da psicóloga. Ela falou assim, meu Deus, é um up na minha vida. Então, Ludo, a gente tem que entender uma coisa, que Deus nos criou para sermos luzeiros, para ser luz nesse mundo. E ainda que você ilumine, sabe assim, dentro de uma gaveta, a tua casa. Ilumina a tua casa, ilumina a tua família. Ilumina o bairro onde você mora, Ludo. Ilumina a comunidade, a igreja onde se congrega. Ilumina a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Tem muitas pessoas que sonham em fazer uma obra missionária na África. Engraçado, né? Que a gente tem o desejo de cruzar o oceano para iluminar pessoas. Mas muitas vezes a gente não tem a coragem de atravessar, Ludo, a sala para ir no quarto de um filho. A gente não tem coragem de atravessar a rua para ser luz na vida do vizinho. A gente não tem coragem de atravessar o bairro para ir fazer uma visita, Ludo. Como que eu vou ser luz na África se eu estou queimando etapas? Existem etapas da nossa vida que a gente tem que cumprir e vencer, né? Eu creio que é sobre isso que Paulo está falando. Amém, gente? Alguma dúvida? Vocês têm perguntas, gente? Manda pergunta pra gente que a gente responde. Se a gente não souber, a gente estuda. A gente estuda. A gente conversa, né, Sil? A gente troca ideia. Mas eu encerro a minha fala com isso. Não, obrigada, Sil. Mais do que bem falado. É a gente parar de... Fiquei pensando no perfeccionista, né? O perfeccionista é aquele que não faz nada, porque nunca tá pronto, nunca chega. Isso é uma arrogância, né? Na verdade, a gente precisa se esticar e ser para o outro dentro daquilo que a gente é. Deus não faz nada ruim, gente. Ele não faz nada errado. Você não é errada. Viu? Você tem coisa para entregar, você tem coisa para distribuir. Agora, para de querer se guardar. A nossa vida ela é como uma vela acesa. Ela precisa ser uma vela acesa. A gente precisa se queimar. Para iluminar o outro, a gente vai se queimar. Quem fica querendo se guardar, se guardar, não vai se ligar, não vai ligar, não vai iluminar ninguém, também não vai viver. Vai ser uma vida desperdiçada. Imagina uma vela na gaveta que você nunca usa. É uma vela desperdiçada. Agora, aquela vela que queima até o fim, ela foi bem usada. Essa precisa ser a nossa vida, né?
Fica com Deus, Sil. Obrigada, viu, minhas lindas? Vejo vocês na sexta-feira, 9 horas da Gente, manhã. Vamos como salvar é essa live. bom! Como é bom estar com vocês aqui. Bom demais. Um beijo. Até sexta, Sil.